Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que saudades de falar sobre literatura neste canal. Bom, vocês sabem como é. Quando a vida acadêmica começa, a vida literária termina. Então eu tive um segundo semestre cheinho de leituras de artigos científicos, capítulos de livros sobre educação e li pouca coisa da literatura em geral. Mesmo assim, eu me sinto satisfeita, fiz boas leituras e é isso que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Um dos livros lidos, então, no segundo semestre de 2018 é o Creio, Logo Não Creio, do Anderson Caleb. É um livro cristão que traz uma reflexão sobre a fé consciente, ou seja, sobre não se deixar ser manipulado pela religião, não acreditar em tudo que se ouve, mas buscar realmente analisar tudo conforme as escrituras. O segundo livro é A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley, que narra a história de uma garotinha que luta pela sua sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, ao mesmo tempo em que luta para se libertar de uma mãe megera e superar os seus próprios limites. É uma história muito linda, eu amei. O terceiro livro se chama As Últimas Testemunhas. Ele veio em uma das caixinhas da TAG, Experiências Literárias, e ele traz relatos de pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial enquanto crianças. Pois é, são histórias da Segunda Guerra Mundial narradas pela visão de pessoas já adultas, mas que vivenciaram a guerra durante a sua infância. Então tem relatos muito tristes, muito chocantes e que mexem muito com o nosso emocional. Aliás, eu li primeiro esse, depois esse, então logo seguidos, e me impactaram bastante, porque ambos são contextualizados, né, no mesmo período histórico. Só que esse se passa na Inglaterra e esse fala de habitantes da região da Rússia, Bielorrússia. O quarto e quinto livro estão reunidos aqui nesse único volume. É A Promessa e a Pane, também de uma das caixinhas da TAG Experiências Literárias. É de um autor suíço. O primeiro título, A Promessa, trata-se de uma sátira policial, fala sobre um policial, um investigador, e sua obsessão por desvendar um determinado crime e as consequências dessa obsessão. Já a Pane fala sobre um certo viajante cujo carro sofre uma pane no meio da estrada e ele se vê obrigado a passar a noite na casa de pessoas bem excêntricas. Toda a história ela gira em torno das questões morais e éticas e traz um final muito surpreendente. Eu gostei demais desse livro. O quinto livro é Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. É o primeiro livro do Charles Dickens que eu leio e eu fiquei muito realizada, né, em conseguir ler essa obra. Não é um texto fácil, assim, ele é um pouco cansativo, até uma leitura um pouco maçante, mas um Dickens é um Dickens, né, meu povo? Então, todo mundo precisa ler. E esse livro ele é ambientado em duas cidades, Londres e Paris, e daí então o título da obra, e ele se passa no período da Revolução Francesa. Mas eu imagino que esse livro não tenha me encantado tanto, porque ele é bem semelhante, tem algumas características assim dos Miseráveis de Victor Hugo que eu li no início desse ano. É claro, gente, me perdoem aí os fãs de Dickens, esse livro não vai chegar aos pés dos Miseráveis, mas tem alguns traços em comum, então não foi assim de sobremodo surpreendente para mim, mas eu gostei, foi uma boa leitura. O sexto livro é Não Leve a Vida Tão a Sério. Sabe como é, né? Vai chegando o fim de ano, o estresse vai ficando acumulado, nós vamos pirando, então de repente é bom dar uma pausa aí com uma leitura mais leve e que nos ajude a terminar o ano equilibrados, não é mesmo?
Então é um livro de autoajuda e teve uma frase aqui que me marcou bastante, eu vou compartilhar com vocês. Ela diz assim: existem 3 coisas que você precisa abrir mão: julgar, controlar e ser o dono da verdade. Então às vezes a gente precisa ouvir isso. O 7º livro é Você Tem 8 Segundos para Mudar, do Eliseu Gomes. Ele apresenta uma técnica para controlar as emoções e tomar as decisões certas nas horas certas. Então, é um livro bacana também para a gente levar aí algum aprendizado para a vida. Por fim, eu me dediquei à releitura e leitura de alguns livros da Bíblia Sagrada. Eu reli os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e li pela primeira vez Jó e Isaías. Os evangelhos falam basicamente da vida, dos ensinos e dos milagres de Jesus. Jó traz a experiência de um homem fiel a Deus que passou por várias provações, mas que foi restaurado. Isaías é um livro profético, ele fala a respeito da vinda do Messias, Jesus Cristo. Também trata do amor de Deus para com o seu povo e a possibilidade de renovo, de restituição, quando este povo se volta para Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Também espero que 2019 venha com muito mais leituras. A estante está cheia de livros aí para a fila de 2019, mas eu não quero fazer nenhuma promessa por enquanto. Então me conta aí o que você leu no 2º semestre de 2018, quais as leituras mais marcantes e o que você pretende ler em 2019. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!